Bem-vindo ao tutorial sobre estatística univariada. Na aula passada, aprendemos como importar um banco de dados e as ferramentas básicas do ArcGIS. Agora, iremos falar sobre estatística univariada. Caso ache necessário, pause o vídeo para melhor entendimento. Após a importação do banco de dados, vamos avaliar a estatística univariada das variáveis presentes no banco de dados, apresentado no último vídeo. Vamos iniciar a estatística univariada. Para isso, utilizaremos a ferramenta do histograma. Ela se encontra na janela Data Analysis, na opção Histograma. Para isso, é necessário carregar o arquivo point7 criado anteriormente. Na parte inferior da figura, podemos visualizar a estatística descritiva da variável a ser estudada. Na parte inferior do lado esquerdo, aparecerá a quantidade de dados presente no banco de dados e os valores de média e variância dos dados. Em seguida, na parte inferior do lado direito da figura, aparecerá o valor máximo das amostras, o quartil superior, a mediana, o quartil inferior e o valor mínimo das amostras. É possível também alterar o número de classes, chamado de bins, e também o tipo de distribuição, como PDF, distribuição de probabilidade, e CDF, distribuição cumulativa, ou visualizar as duas ao mesmo tempo. Nesta figura, iremos verificar o number of data, que corresponde ao número de amostras da variável, a média, que corresponde à média aritmética dos teores das amostras, a variância, que é a medida de dispersão estatística, indicando o quão distante, em geral, os seus valores se encontram do valor esperado. Quanto mais longe, mais desafios teremos na estimativa. Máximo, que corresponde ao valor máximo das amostras. Quartil superior, que corresponde ao intervalo que possui 75% dos valores dos dados. Mediana, que é o valor que divide o conjunto de observações exatamente ao meio. A vantagem dessa medida é que não sofre muita modificação com valores extremos. E quartil inferior, que corresponde ao intervalo que possui 25% dos valores dos dados. Agora, vamos analisar o gráfico do histograma gerado. A primeira coluna mostra que aproximadamente 14% das amostras se encontram entre teores de 0 a 0,5% de cobre. A linha preta corresponde à distribuição de probabilidade na escala logarítmica. Agora, vamos ver alguns conceitos que ainda não vimos. Intervalo interquartil corresponde à diferença entre o quartil superior e o quartil inferior. Este intervalo representa 50% dos dados centrais da variável a ser estudada. A vantagem dessa distribuição consiste em não ser afetada por valores extremos e não utiliza a média como centro da distribuição. Coeficiente de assimetria. Verifica a simetria da distribuição dos dados. Coeficiente de variação. A medida da razão entre o desvio padrão e a média aritmética. Este padrão possibilita verificar a regularidade e homogeneidade das amostras. Se o CV é menor que 1, representam amostras com homogeneidade. Se o CV está entre 1 e 2, representam amostras com heterogeneidade. Se o CV é maior que 2, representam amostras com alta heterogeneidade. Para salvar a figura do histograma, clique em Save as Image, escolha o nome do arquivo e clique em Open. É possível fazer algumas alterações visuais no gráfico, a fim de identificar as regiões de teores, mudar a escala de cores e filtrar os valores.
Obrigada pela atenção, nos vemos nos próximos vídeos.